A Secretaria Estadual de Saúde divulgou um estudo detalhado com as projeções da propagação da doença no Rio Grande do Norte. Esse estudo deixou muita gente assustada. Afinal, alguns desses números estão apontando a possibilidade de 10 mil mortos no estado. Para falar mais sobre essas projeções, já está aqui conosco, na linha, Ricardo Volpe, que é o responsável por esse estudo e nos atendeu gentilmente. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui querendo discutir com o senhor, saber com o senhor qual a estimativa real de mortes pelo coronavírus. É verdade que se pode chegar a 10 mil mortes, doutor Ricardo? Primeiro a gente tem que entender um pouco da doença e da transmissão dela, como que ela ocorre, para a gente conseguir chegar nesse número final. Isso é o que vem acontecendo em grande parte do mundo. Existem dois fatores para a gente conseguir identificar o número de casos. O primeiro é o R0. O que é isso? Uma pessoa que adquire a infecção, ele contamina, em média, 2,4 pessoas, até 3 pessoas. E o segundo ponto é o SI. O que é isso? É entre eu pegar a infecção e começar a disseminar essa infecção. Em média, ela demora 4,41 dias. Pois bem, quando eu junto os dois, eu consigo fazer a projeção de quantos casos eu terei num intervalo de tempo. Desses casos, dos 100% dos casos que eu terei, 30% serão assintomáticos, não terão nenhuma queixa e vão continuar transmitindo a doença. 20% eles terão sintomas leves. Os outros 20% eles estarão com algumas queixas que vão procurar uma UPA, por exemplo. E 10% vão necessitar de internação hospitalar. Pois bem, desses 10% que internam, vão ter complicações, de 4 a 6 que vão necessitar de internação e UTI. E aí eu começo com a infecção de uma pessoa, por isso que a gente tem que pensar na importância do isolamento social. Uma pessoa infecta 3 pessoas. Essas 3 pessoas, depois de 4 dias, vão infectar 9 pessoas. E eu vou fazendo essa progressão em escala geométrica. O que acontece? Num curto período de tempo, as pessoas circulando, elas infectam uma grande maioria da população, quase 60%. E esses 60% que está infectado, 10% vão ter complicações. E essas complicações vão para dentro do hospital. Quando eu chego dentro do hospital, eu tenho X leitos para atender a população, que normalmente acontece durante o ano. Eu sobrecarrego o sistema. Eu acabo não tendo condições de atender essa população. E aí começa a desencadear toda a cascata. O que nós temos que entender? A infecção, ela já está circulando no estado a partir do primeiro caso em 6 de março. O número de casos confirmados não tem relação com o número de pessoas infectadas. O número de pessoas que aparecem nos dados da infecção são o número de pessoas que internam. E desses que internam, tem várias outras doenças. Eu tenho H1N1, eu tenho outras infecções que vão fazendo a pneumonia e que vão ocorrendo. E o que nós temos que olhar? Não é daqui a 30 dias. Sim, nos próximos 10, 15 dias da projeção. Por quê? Ela refere o que nós estamos fazendo hoje. Quando você pega a data que está na projeção, entre 5 e 10 de abril, é os óbitos que eu espero para aquela semana. Se a população não entender que o único remédio que nós temos hoje é o isolamento social e continuar da mesma maneira que está circulando, que está fazendo todo esse contato, os assintomáticos vão infectar mais pessoas e aí, por aí por diante, você olha dali 15 dias qual é o número de óbitos que nós vamos encontrar. Doutor Ricardo, permita-me, por favor, interrompê-lo. Dinarte Assunção. Então, pelo que o senhor projetou aqui, entre 5 e 10 de abril, hoje nós temos uma estatística oficial de 250 casos de Covid-19 confirmados no estado. Pelo que está aqui
nessa projeção, a realidade então seria que, na verdade, os infectados são entre 490 e 1.170, é isso? Isso. Por quê? Dessa grande maioria, muitos não têm sintomas. Né? E quem que vai procurar o ambiente hospitalar, que é o que hoje estão pesquisando se tem Covid ou não tem? Uma minoria, os 10%. Então a gente tem que pensar nessa projeção ao longo do tempo. E eu não posso prever maio, né? Eu tenho que olhar daqui 15 dias. E se a população não ficar com as ações de isolamento, esse número cada vez aumenta. Basta olhar o estado de São Paulo hoje. Me desculpa, mas eu tenho aqui mais uma dúvida. Vocês estão lidando com números estimados, assim, número de infectados é estimados, inclui os casos confirmados, mais os casos subnotificados a partir da taxa de transmissão. Sim. Só que na hora que eu olho para óbitos, vocês estão lidando com óbitos oficiais. Porque dentro dessa escala tem uma proporção de complicações, que a gente não apresentou hoje, que vão evoluir para um óbito. Por exemplo, quanto maior a idade, maior a complexidade. Se eu tenho mais que 80 anos, eu tenho chance de ter complicação da doença de 27%. E desses 27% que complicam para internar, 70% é necessário internação dentro de UTI. E dos que internam dentro da UTI, 9% acabam falecendo. Então, nós estamos fazendo isso até pela faixa etária para estimar o que está acontecendo. Doutor Ricardo, boa tarde, Gustavo Negreiros. Eu tenho uma dúvida com o senhor. Na Itália, são 70 milhões de habitantes e tem 140 mil casos, menos de 0,02%, menos de 2%, ou seja, 20% e 2%, 0,02% da população italiana, com a densidade demográfica 20 vezes maior que a do Brasil. Por que aqui no Rio Grande do Norte nós vamos ter 33% da população com esse vírus? Qual a diferença de lá para cá? Vamos lá. Na Itália, os que são diagnosticados, os que estão dentro do hospital, né? Quando você olha a taxa de mortalidade da Itália, ela está cerca de 17%. Número de casos infectados e óbitos. Nós aqui no Brasil, nós estamos em termos de 3,5%, bem distante dessa realidade da Itália. Quando a Itália chegou a ter 1.000 mortes por dia, o que ela decretou? A supressão. Ou seja, ninguém sai de casa, o lockdown, que se chama. Todo mundo ficou bloqueado, por quê? Para tentar diminuir a propagação desse vírus. Eu não posso ver casos confirmados. Eu tenho que ver a complicação que está acontecendo. Desses que são confirmados, quantos que tiveram complicações? Porque eu tenho 30% que é assintomático, que está andando e não tem problema nenhum. Então eu não posso fazer a relação desse número de casos diagnosticados com complicações ou óbitos. 2. Olha a Coreia, que faz teste em massa. O número de óbitos deles diminuiu por quê? Porque eles começam a fazer o teste, identifica a pessoa infectada e faz o isolamento ao mesmo tempo. E essa pessoa não vai infectar outras pessoas. E com isso você consegue diminuir a disseminação do vírus. Eu tenho mais uma pergunta de Narta. Então, pelo que o senhor explica hoje, o cenário aqui do Estado é de mitigação, é isso? Ele está entre a inação e a mitigação. Nós não estamos na mitigação real. Por quê? A população está movimentando bastante. Não adianta só a lei e o decreto. Tem que ter a consciência de que eu posso transmitir. E essa questão é assim, se eu pudesse fazer alguma coisa para salvar alguém que eu gostava muito no futuro e pudesse voltar atrás, eu tenho que entender da importância desse isolamento social nesse primeiro momento que todos estão precisando. Isso não é para causar pânico, porque eu não tenho que olhar em maio, eu tenho que olhar agora e as ações para daqui 15 dias. Nós temos que partir uma vez por semana. A cada semana, se esse número de óbitos estiver ocorrendo, alguma coisa está errada e o único remédio que nós temos hoje para o Covid é o isolamento social. Então, não pensa em maio, pensa na próxima semana e o que nós podemos fazer
para que não chegue a 30, 40 óbitos na próxima semana. Doutor Ricardo, o Ministério da Saúde anunciou que permitirá o uso, sob critério médico, obviamente, dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina para quadros graves do Covid-19. Qual a sua opinião a respeito? Então, a medicação ainda não tem comprovação científica. Os estudos vão começar a sair agora em meados de abril. Então, não tem como eu ter uma opinião formada por algo que eu não sei se vai dar certo ou vai dar errado, né? É uma tentativa, todos estão utilizando, mas quando você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi o que levantou a bandeira, eles já não estão utilizando a cloroquina com tanta frequência. Doutor Ricardo, o senhor deu uma tossida aí. O senhor está bem, de saúde, tudo tranquilo? Tô. Doutor Ricardo, eu queria voltar aqui ao seu cenário. O decreto que nós temos atualmente no Estado é válido até o dia 23 de abril. E em 23 de abril, sua projeção está indicando aqui que vamos ter 16.139 infectados, 134 mortes. Então, pelo cenário traçado aqui, vai se recomendar à governadora que estenda o período de confinamento? Isso depende de vários setores. Depende de como estiver evoluindo a infecção dentro do Estado, depende de como ela estiver evoluindo dentro do Brasil. Basta olhar todos os dias os relatórios do ministro Mandetta. Terão cidades que, dependendo da infecção, se explodir muito, terá que se fazer o bloqueio total, e cidades que vão poder relaxar um pouco. Olha no gráfico que foi liberado ontem pelo Ministério da Saúde. O Rio Grande do Norte está com 7 casos por 100 mil habitantes. Ou seja, nós estamos acima da média do Brasil. Então é muito importante a gente ter em mente a questão do isolamento social. E é isso que vai ditar o que vai acontecer nos próximos 20, 30 dias aqui dentro do Estado. Eu não posso olhar aquele final. Olha semana a semana. Doutor Ricardo Volpe, eu queria aqui agradecer a sua presença no Jornal das 6.